Amém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Deus está me dando aqui de estar com vocês. Obrigado pelas orações, pela minha saúde. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que já estão aqui. Os irmãos queridos que estão aqui já ao vivo, aguardando. Se você estiver recebendo bem essa transmissão, se ela estiver na posição correta, né, diz aqui para mim, escreve, está tudo certo, bispo, estou ouvindo bem, estou recebendo a imagem bem. Amém? É muito bom estar aqui com vocês. E é tão precioso quando nós temos a oportunidade de receber a palavra de Deus, de louvar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que eu quero dizer para você que caminhar com Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer. A melhor coisa que nós podemos fazer é caminhar com Cristo. Por quê? Porque isso que acontece na minha vida e na sua vida de uma pessoa, a gente entende, a gente sabe que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e só Ele é o caminho que sabe voltar de volta para casa. Ele não nos deixou órfãos. Jesus foi e ali preparou a morada. Ele sabe o caminho de volta para a nossa casa celestial. Nós estamos aqui de passagem, somos passageiros aqui. Então nunca abra mão da sua intimidade com Deus. Essa é a sua maior riqueza, porque Ele de fato sabe e vai realmente fazer com que você tenha o caminho de volta para o céu. A você que está chegando agora, Tânia, boa noite, Pedro, boa noite, aos demais, né? Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para a tua vida, porque o Senhor revelou meu coração e eu louvo a Deus pela oportunidade, né, de estar recebendo da parte dele, a oportunidade de passar para mim, né, veio do alto e eu quero entregar a você como profeta de Deus. Então, fique até o final. Depois faça com que este vídeo chegue na mão de outras pessoas, para que seja, né, retransmitido, encaminhado, e muitas pessoas recebam e tenham a condição de ouvir uma palavra. Sempre é bom ouvir uma palavra, no tempo das oportunidades que Deus dá, né, no tempo que Deus permite que a gente possa viver e caminhar com Ele. O lugar que Deus está guiando você agora, neste momento, é o que nós queremos falar nesta noite, requer novos hábitos. Meu, seu, requer uma nova mentalidade, requer orações constantes e um posicionamento. Então hoje o que Deus quer falar comigo e com você é: posicione-se, não aceite, reavalie as suas motivações, reavalie, né, para que os seus objetivos sejam também moldados nessa nova fase vinda de Cristo, a igreja sendo transformada, a igreja sendo separada, como cristão, né, buscando não amar ao mundo, porque tudo que o mundo nos traz, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não nos amoldemos às coisas do mundo, ao contrário, ao padrão do mundo, mas tenhamos a nossa mente transformada, né, para que a gente consiga entender, capaz de experimentar a boa obra e comprovar a boa obra do Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que nós possamos ver, suportar. E é por isso que nós, quando nos posicionamos, nós estamos dizendo para Deus: será que nós estamos dispostos a pagar o preço e a consequência de servirmos ao Senhor? É isso que Deus quer conosco nos falar nesta noite. Quero convidar, feche os teus olhos neste momento, e eu quero lhe pedir, se você, onde você estiver na tua casa, se posicione, preste atenção naquilo que Deus vai estar falando com você, não se distraia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vem na hora certa, ao destino que ela foi direcionada, ela chegará e ela tomará conta das nossas vidas. Eu não sei como é que você está, você que já está aqui comigo ao vivo, ou você que vai entrar em outro momento, eu não sei como você está chegando, Deus sabe, mas o que eu sei e tenho certeza é que a palavra de Deus, ela transforma, ela te eleva, ela te exalta, ela te coloca no lugar exato, para que você saiba que você pertence, né, ao reino de Deus, é filho de Deus, e nada desta terra pode parar os propósitos e a vontade de Deus na tua vida, e nem a tua caminhada quando você está na intimidade com o Senhor. Não abra mão dessa intimidade jamais. Deus
Eu quero apresentar, Senhor, nesta noite, quinta-feira, agradecendo ao Senhor porque nós retornamos para os nossos lares, podemos estar aqui, Senhor, em segurança, pois vivemos o dia de hoje, vencemos as nossas lutas e as nossas batalhas e já declaramos que amanhã não será diferente. Venceremos o inimigo, venceremos as nossas lutas, venceremos as afrontas e nos colocaremos de pé porque estamos nos posicionando, declarando que o mundo e a sua força cai por terra no dia de amanhã e que amanhã será um dia declarado de vitória, independente das circunstâncias que os meus olhos possam enxergar. Eu creio no sobrenatural. Eu creio e determino o sobrenatural de Deus na minha vida e na vida dos teus servos. Eu declaro que eles viverão o milagre, o sobrenatural, assim como eu viverei o milagre e o sobrenatural do Senhor na minha vida. Que eles possam ter os seus corações neste dia calmos, tranquilizados. Tira, Senhor, toda a pressão deste coração. Tira, Senhor, toda a angústia deste coração. Tira, meu Pai, todas as preocupações do coração. E por mais que possamos receber telefonemas, avisos, circunstâncias que possam, Senhor, desestabilizar, desequilibrar o emocional de qualquer um que possa estar vendo ou ouvindo este vídeo, o Senhor, o meu Deus, o teu Deus, Ele é maior do que tudo isso. E Ele pode trazer totalmente o equilíbrio para que você tenha paz, descanse em Jesus. E o inimigo está derrotado por causa da palavra do Senhor, porque você crê no Senhor Jesus e porque você está debaixo da ordem e da obediência em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nesta palavra de hoje, que você possa se alimentar dela poderosamente, prestando muita atenção. Talvez a palavra não será profunda no sentido de conhecimento, mas ela será muito sim liberada sobre a tua vida, naquilo que é a perfeição desta palavra, naquilo que é a simplicidade desta palavra e o objetivo que ela quer chegar e atingir o meu coração e o teu coração. Assim eu quero orar e agradecer ao Senhor para que aqueles que ainda estão para chegar, que esse canal possa alcançar a muitos em nome de Jesus. Eu oro e agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de eu começar a palavra do Senhor, eu quero deixar para você uma informação que eu acho que é muito importante, né? Porque esta palavra de hoje de Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, ela diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, comprovar e além de experimentar e comprovar, ser capaz, né, de ter a perfeita vontade de Deus na sua vida. Nós já falamos várias vezes sobre a questão da mente, né, de não nos conformarmos com tudo aquilo que o mundo nos oferece, né? Saber que a obra de Deus ela não para. Talvez o templo, né, pode ser fechado, né, mas a obra de Deus não para, as células não param, as igrejas não param. As igrejas verdadeiras do Senhor estão aí adorando ao Senhor, mostrando a verdade. Os pastores estão clamando e derramando a palavra de Deus para arrependimento, para a santificação, para o aperfeiçoamento do corpo, para o avivamento que chegará à igreja, e você fará parte deste avivamento. Então você precisa saber que se você ficar de fora, você vai perder o que tem de melhor, daquilo que é a experiência da igreja, que lutou por décadas, que lutou por todos os tempos, por todos os anos, e tudo aquilo que os profetas, os reis, os sacerdotes, homens e mulheres de Deus passaram, cada um em seu século, está finalizando e se cumprindo neste momento, para que os nossos corpos, daqueles que estão mortos, ressuscitem, e para aqueles que vão ser transladados, sejam transladados para viver a eternidade com Deus. Momento precioso, momento onde nós vamos evidenciar tudo aquilo que sacrificamos para o mundo, que muitas das vezes você deixa de algum lugar, você deixa de fazer algo porque você tem compromisso com a igreja, você tem compromisso com a sua vida com a igreja, com Deus, com as pessoas que fazem o corpo, o reino de Cristo avançar. E é por isso que nesta noite eu quero dizer para você que vale a pena você se posicionar,
você pagar o preço e declarar: eu sou um cristão, eu testemunho de Cristo, independente do que Deus tiver em meu favor, no meu plano, do que acontecer, eu sou e pertenço a Cristo e sou uma testemunha viva do Senhor. Amém? Porque primeiro, em qualquer circunstância, ouça, preste atenção, quando a luta vem com toda a sua força, é porque Satanás sabe que você tem uma grande vitória para receber, então ele vem com toda a sua armadilha, o seu exército, né, a sua força bélica, não te dando paz. Se isso acontece com você, então tenha certeza que o teu milagre é muito grande, você vai viver o seu milagre, porque Deus é o que está contigo. Mas tudo isso ele tem um propósito às vezes de Deus, porque primeiro, talvez em alguma circunstância que Deus permite você viver, vem a humilhação, e depois da humilhação vem a exaltação. Então, se você está sendo humilhado, se você está vendo o mundo trazer a humilhação, mentiras, calúnias, fofocas a teu respeito, palavras que são lançadas no mundo espiritual a teu respeito, depois da humilhação vem a exaltação da parte de Deus, aleluia, e o nome dele é glorificado na tua vida, e ele colocará você no lugar de honra. Quando vem uma prova, logo depois da prova, vem a aprovação de Deus, pois é Deus que te aprova. Olha como é interessante, ele deixa você viver algumas provas, porque ele está te aprovando nesta prova. Ele está te amadurecendo nesta prova, nesta luta que você está passando. Você está mexendo com os seus sentimentos, as suas razões, e você está entrando num tempo de equilíbrio, de maturidade, porque a prova nos faz isso. A prova nos faz viver experiências, e as experiências faz com que nós perseveramos, e a perseverança faz com que eu tenha esperança naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho fé, que é o meu Deus, dando o suporte e nunca fazendo com que desistamos de nada. Quando vem as lutas, eu e você sabemos que depois das lutas vem o quê? A vitória, porque perseveramos em Cristo, continuamos mantendo a nossa vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que há tempo, né? A Bíblia nos ensina que há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ele determina em cada momento da sua vida, do seu crescimento, este tempo. E por isso, de uma coisa eu tenho certeza: eu vou dar a volta por cima dos meus problemas. Declare isso aí, escreve, materialize isso, diga: eu vou dar a volta por cima desses problemas, pois eu sou vencedor em Cristo Jesus. Quando você materializa isto, quando você declara isso com os teus lábios, você está no mundo espiritual dizendo: Satanás, você não tem poder, eu vou vencer, e Deus vai estar comigo. No controle, no tempo determinado e na vontade de Deus, todas essas coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque a escolha mais difícil que você pode tomar é a escolha de você esperar em Deus. Você entregar os seus problemas, você entregar a tua vida ao Senhor e esperar em Deus, porque você se posiciona. Mas é a que mais vai trazer para você maior e o melhor das recompensas quando você escolhe esperar em Deus, que não é fácil. Deus sabe que não é fácil esperar. Deus sabe o quanto é difícil para você esperar. Ele sabe o quanto o teu coração, Ele conhece o teu coração e Ele sabe o quanto o seu coração pode se angustiar por causa da espera do milagre, da cura, do problema financeiro, dos seus filhos, o problema de endemoniamento, o problema de situação da sua paralisia espiritual. Deus conhece tudo quando você está nessas condições, ou seja, qualquer outra circunstância que eu não mencionei aqui. Ele sabe disso. Por isso, carregue em seu coração, receba esta palavra, ela é do teu espírito, carregue no teu coração a certeza de que sempre vai valer a pena esperar em Deus, porque o nosso tempo tem pressa, aleluia, mas o tempo de Deus tem perfeição,
Enquanto eu tenho pressa, Ele tem perfeição. Enquanto eu preciso de já, Ele espera para que quando Ele entregar, esteja tudo no seu devido lugar, perfeitamente, para que você não perca. Olha que coisa linda é o agir de Deus em fazer com que você faça a melhor escolha, que é esperar o tempo de Deus para todas as coisas que Ele quer entregar para mim e para você. E é por isso que na palavra de Deus aqui, eu quero contar para você, não uma história, mas ela é conhecida por mim, ela é conhecida por você, além de Romanos 12, dizendo que você não tem que se amoldar às questões do mundo, e não tem mesmo. Agora é o tempo, irmãos, de sermos mártires espirituais no sentido, não abrir mão das coisas espirituais de Deus para as coisas da terra, forma que a terra está conduzindo todas as coisas, porque ela está conduzindo para o cumprimento da palavra de Deus, e aquele que não estiver em Cristo, aquele que não andar em Cristo, ele será lançado fora, será lançado para o fogo eterno. Quem tem esse julgamento? Os seus frutos, em tudo aquilo que Jesus te ensinou, e que tudo que os servos, profetas, sacerdotes te ensinaram. A palavra o novo e o velho não simplesmente acabaram. Eu não esqueço um para lembrar do outro, não, eles fazem parte. Em Cristo Jesus se cumpriu toda a lei, você já sabe disso, e a lei que foi dada ao povo dele, é a lei que em Cristo Jesus se cumpriu. Ela diz para mim que eu não posso matar, roubar, idolatrar, que eu não posso mentir, que eu não posso fazer muitas coisas, mas em Cristo, pela graça, porque a favor imerecido, ele veio a essa terra, nos ligou a Deus e disse: pela minha graça que foi você alcançado, você está salvo, estará conosco no céu, se estiveres também em obediência, se seguir o caminho de Deus, de Cristo, aquilo que Ele ensinou para a sua igreja, e a igreja ela veio se aperfeiçoando, obviamente os seus falsos chegando, os seus ensinos enganosos, e assim as pessoas às vezes confundem falso profeta. A igreja fechou, tá vendo? Ele era um falso profeta, a igreja ela não permaneceu. A igreja teve problema lá, teve traição, teve aquilo, ele é um falso profeta, ele isso e aquilo. Não é esse julgamento de falso profeta que traz heresia, manipula as pessoas, traz as inverdades, onde Cristo fala: ai desses, porque eu mesmo juntarei os meus, as minhas ovelhas, e eles vão prestar conta. Quando ensinam heresias, quando ensinam coisas que nós sabemos que Cristo condena, que o Espírito Santo se entristece, então você não pode ser tão leigo em ouvir coisas que dentro da ética cristã ela é condenada. Vou falar uma coisa bem simples assim: cristãos que aceitam aborto. Não, mas se for estuprado, se já tem lá, você já sabe, Salmo 139 tem tantos textos que falam sobre isso. Ah, mas cada um tem a sua concepção, tem o seu entendimento. Pode ter a sua concepção, pode ter o seu entendimento, mas a Bíblia ela deixa clara e ela diz o que é. E ponto final. Ah, mas a Bíblia é um livro, é um conjunto de livros feito, traduzido por homens, fizeram alterações. Mentira. Ela foi traduzida pelos homens, inspiradas por Deus desde o começo ali, os pergaminhos traduzidos na sua fidedignidade ali, da verdade, daquilo que estava na sua essência. Por isso tudo vai passar, mas a palavra de Cristo não vai passar. E aí eu entendo então que nós somos a igreja, e nós saímos do deserto. O deserto é o mundo, nós saímos do mundo. Desculpa, o mundo é o Egito. Nós saímos do mundo. E na nossa caminhada pelo deserto da vida, na nossa caminhada do dia a dia, o que Israel enfrentou, o que Israel passou, nós também enfrentaremos em nossa trajetória do dia a dia, até a volta de Cristo, rumo ao céu. Coisas tremendas. O deserto é o lugar da ação de Deus na vida do seu povo. O vale é lugar da ação de Deus na vida daquele que está passando pela luta e a prova. E quando eu vivo e permito e tenho entendimento dessas lutas que passo, então eu consigo visualizar, eu entendo então que nessa minha caminhada, nessa trajetória da corrida da minha vida até o rumo ao céu, existe uma trajetória. E a trajetória nada mais é do que uma linha escrita, prescrita, descrita por um ponto de início e um ponto final, que tem movimento, um percurso, direcionamento, um caminho aonde a gente tem que chegar com foco. Isso é uma trajetória.
E quando você recebe Jesus no seu coração, você é uma nova criatura, é transformado, as coisas velhas se passaram e você então descreve a sua nova trajetória com um ponto inicial e um ponto final de chegada. Um percurso em movimento, não parado. Veja a tua trajetória da tua vida, faça uma reflexão agora. Quando você era criança, nasceu, viu todas as coisas, casou, tem os seus filhos, agora alguns estão chegando no tempo da velhice, outros estão no tempo da sua mocidade, você que vai me ouvir em algum momento, e traçou a sua trajetória, o seu objetivo, se te ensinaram bem ou mal, você de alguma forma, pelo cuidado de Deus, né, a misericórdia de Deus, conheceu a Cristo, então vai ter a sua vida totalmente transformada. E quando eu tenho uma trajetória, é óbvio que em alguns momentos dessa trajetória, assim como Israel enfrentou, ao atravessar o deserto na trajetória e se identificaram, isso faz com que eu tenha identificação espiritual nessa trajetória, nesse caminho. Israel enfrentou ao atravessar o deserto, e eu também vou atravessar, enfrentar ao atravessar o deserto. E o que ele encontrou nessa primeira trajetória, quando ele estabeleceu, quando Deus tirou ele, né, lá da servidão do mundo, do Egito? A primeira coisa que ele encontrou foi a sequidão, porque é isso que se encontra no deserto. Agora, quando você traz isso, para você fazer uma comparação e se identificar com esse tempo de trajetória, deserto, e se identificar com algumas coisas, aonde eu me identifico com a sequidão, bispo? Aonde? Aonde está a sequidão? O que é? O homem sem Deus, ele é espiritualmente seco. Olha o que diz em Lucas 11, 24, 25, eu quero ler o texto com você. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chegar lá, encontra a casa varrida em ordem, e então vai e traz outros mais piores 7 espíritos do que ele, e entrando passam a viver ali, e estando o final daquele homem, tornando-se pior do que o primeiro. Você começa a saber que a sequidão é o homem espiritualmente seco, sem Deus, não tem o que oferecer, não tem uma palavra, uma oração de cura quando vem uma doença, não tem uma palavra de equilíbrio quando vem uma dificuldade, não tem um agradecimento a Deus, é murmuração, é desgraça, é trazendo um monte de situação para a tua vida quando vem uma notícia que todos nós temos na nossa caminhada, que é um deserto, a nossa trajetória rumo ao céu. Você que pertence a Cristo, com um agravante, o inimigo põe mais força para que você não tenha sucesso e que você não chegue ao lugar que Deus estabeleceu. Quando você cria os teus filhos nos caminhos do Senhor, ensina, faz com que eles sejam obedientes, muitos vão chegar e vão seguir os seus caminhos, vão ser seus discípulos. Se você é um músico, vai ser um músico, você é um pastor. Eu estou dizendo que filho de peixe, no mundo espiritual, se estiver bem preparado, depois ele assume como discípulo o lugar do seu pai. Mas muitos no meio do caminho não querem isso, tem outras atividades, querem fazer talvez outras coisas na igreja, não é filho de peixe, que peixinho é, também entendemos isso. Mas o que eu quero dizer é que se a palavra de Deus for colocada no tempo certo, determinado por Deus, aos seus filhos, a honra, honrar aos seus pais, essa geração, como essa geração pode honrar a Deus se eles não honram seus pais? Não pode, não existe, não vai ser possível, se não houver uma transformação. Entende? E assim somos nós numa caminhada e reta final, onde o inimigo vem com a sua força, colocando um monte de problema, e as pessoas dizendo assim: eu sou cristão, está tudo em ordem, a minha casa está tudo em paz, está tudo... Tem que tomar cuidado com isso também, porque a nossa luta é um confronto diário em todo momento e tempo. A vitória do Senhor te dá paz, a vitória de Deus te dá segurança, mas houve uma batalha, houve uma guerra, houve um enfrentamento. Houve um tempo em que você estava de joelhos, chorando, clamando, até ver a vitória de Deus. As pessoas olham para você e veem que está tudo bem, assim como a viúva, porque é isso que nós temos que mostrar mesmo. Porque não fazemos isso só para demonstrar, mas porque cremos que a luta ela é passageira, que tudo está indo bem, porque Deus vai lhe dar vitória. Aleluia! Eu estou aqui hoje porque passei 5 dias numa situação muito ruim de saúde.
Mas o Senhor me deu força e graça, as orações dos irmãos me levantaram. Usei aqui chás para tomar, para algumas coisas, né, suavizar aqui em mim, algum remédio, mas eu sei que foi a oração, eu sei que foi Deus que me levantou. Essas infecções intestinais cada vez piores, essas viroses cada vez piores, né? Esses micro-organismos no ar, através de um monte de coisa. Hoje tudo está fazendo com que você tenha uma vida extremamente estressada, sem saúde, o tempo todo, tendo problema de respiração, disso, daquilo, e vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar, mas os que estão em Cristo estão guardados. Aleluia, estão fortalecidos, glórias sejam dadas ao Senhor, e nós iremos por morte natural, nós iremos seguir ao Senhor transladado, ressuscitaremos, mas não será um desgosto, uma coisa desastrosa, né, na área de saúde ou em qualquer outra coisa. Deus é por nós, creia, Ele é o Deus que cuida de você. E aí quando eu vejo a sequidão, que é o homem espiritual seco, sem o que puder dar, não tem condição, não quer orar, não tem vontade, não tem Cristo nos seus lábios, não tem o poder de Deus nos seus lábios, uma pessoa seca, uma pessoa extremamente seca, conheceu o poder de Deus, conheceu aquilo que Deus pode fazer, mas está seca, porque determinou o seu coração, porque Deus me deixou cair nessa situação, porque Deus não está comigo. Olha a situação que eu estou, olha a minha família, olha a dificuldade financeira que eu estou passando. O mundo inteiro está passando por dificuldade financeira. A Bíblia diz que vai separar, e ela vai separar mesmo, os ricos ficando ricos, os pobres miseráveis, a mentira, a corrupção, o engano, a fraude, tudo sendo feito. Mas você não é dessa tipo, você não pertence a este grupo, você pertence ao grupo de Deus, ao grupo que faz a coisa certa, que anda certo e vai viver o resgate e milagre de Deus. Te envolver em problemas sérios, Deus vai te livrar. Te colocar em mentiras, Deus vai mostrar a verdade. Te colocar em calúnias, Deus vai fazer justiça. O Salmo 92 diz que os teus olhos vai ver os seus inimigos sendo enforcados e destruídos espiritualmente, e você vai ver tudo isso, se Deus permitir e não voltar logo. Amém. A segunda coisa que acontece quando você está na trajetória rumo ao céu, aleluia. Tem aquela música que diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Tira do seu lado pessoas que só jogam você para baixo, que não querem te ajudar, que não querem te edificar. Então você vai, continua na sua direção, no seu alvo. Porque uma vez um homem sem, o Espírito, o poder de Deus, um homem seco, vem os inimigos logo na sequência. Geralmente no deserto, Satanás coloca os inimigos. Você está seco, você está fraco, e aí vem os inimigos para te afrontar. Lá em Mateus capítulo 4:1 fala exatamente sobre isso. É lá que nós encontramos os nossos inimigos espirituais, no deserto, quando você está longe de Deus, quando você se afasta de Deus. Por isso que na luta você se aproxima de Deus, porque com Deus você é vitorioso. Mas quando vem a luta e você vai se afastando, as pessoas vão te dizendo: tá vendo? Não deu nada, está perdendo tempo na igreja. Fica aí nas lives direto, não precisa mais estar em igreja. Tem live, tem pastores abençoados, tem lives poderosas, mas você precisa estar na igreja em comunhão com os irmãos. Quem tem chamado, quem tem dom, a gente está aguardando o tempo do Senhor para estar com a igreja local, mas enquanto isso, células aqui, presencial, as nossas igrejas caminhando, as igrejas onde a gente pode ministrar a palavra de Deus. Então não pare, continue derramando, aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, estabeleça na vida das pessoas. Não seja seco, seja cheio do mover e do poder do Senhor Jesus Cristo. No deserto, a solidão. Os amigos se afastam, e depois só tecem comentários, destruidor, para tentar justificar porque se afastou. Aquele que talvez seria o homem, que estava ao seu lado, o homem do braço direito, aquela pessoa que estava com você, conhecia o teu coração, se afastou, sumiram, te deixaram na mão, te deixaram sozinho. Mas lembra, Deus é Pai, Ele nunca te desamparará. Se todos te deixarem, Ele, o Deus que te criou, que soprou o fôlego de vida sobre você, Ele não vai desamparar a tua vida. Deixa eu ler um versículo para você. Salmo 102, versículo 1 e 2. Ouve a minha oração, Senhor,
Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando eu estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa, diz a palavra do Senhor. Muitas das vezes você se sente sozinho no deserto. O salmista estava dizendo: vem, Senhor, chegue-te a mim, não esconde o teu rosto de mim. Estava só, as pessoas deixaram eles. Na sua caminhada terrestre, a gente está vendo coisas tremendas. Eu quero fazer um comparativo aqui. Ontem nós vimos o Canadá, um lugar quase que debaixo de água também. Estamos vendo os México, cidades, né? África do Sul, né? Austrália, lá no deserto de Dubai. Estamos vendo uma mudança climática, atmosférica totalmente diferente. Ontem, acho que foi no sul, Gramado, nevando de uma forma assim absurda. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Ela está chegando ao nosso coração. E quando você vai para o deserto, na sua caminhada, na sua trajetória rumo ao céu, você saiu do mundo, você saiu do Egito e você está numa trajetória rumo ao céu, passando pelo deserto. Além da sequidão, além dos inimigos, além da solidão, você vai encontrar um contraste, né? Atmosférico. O que seria isso? Deserto durante o dia, 45 graus. À noite, menos grau. Frio. Chegando a 0 grau. Onde tem uma variação terrível. Passaram esse povo que saiu do Egito por todas essas circunstâncias. E quando passaram por isso, encontraram no deserto a morte. Porque não suportaram, porque não obedeceram, porque não entenderam a prova do deserto. O deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar onde Deus orienta, ensina, exorta, fortifica, estabelece. E eu preciso neste momento ser perseverante, não duvidar do agir de Deus, mesmo que eu venha a morte. E chegou a morte. E a morte o que é? Se eu desobedecer a palavra de Deus, certamente eu terei morte eterna. Deuteronômio capítulo 30. Se eu desobedecer a Deus, eu terei morte eterna. Bispo, eu não acredito. Então, irmão, fecha a Bíblia, não vá à igreja, viva a sua vida dissolutamente, não dê trabalho aos seus pastores, não vá lá mostrar diante dos homens que você é uma pessoa arrependida, que você é temente a Deus. Se Deus conhece o teu coração e você não acredita em nada, quando vem a luta, você é a primeira pessoa a calar: Deus, você é um problema, tá vendo? O Senhor não cuidou de mim. Por quê? Por quê? Justificando muitas das coisas, não entendendo o propósito e o agir de Deus. Isso faz com que venha a morte. E o pior de tudo, que se a morte não chega, o deserto parece um terreno invariável, né? Você roda, e parece que você não saiu do lugar, andou quilômetros naquele deserto, aquele monte de areia, as dunas, os montes, o vento mudando aqui, um monte para cá, um monte para lá, e você roda, e você sabe que você não saiu do lugar. Por quê? Porque o aspecto do lugar continua o mesmo. E às vezes a tua vida está aí. Você conheceu Cristo, Ele te tirou lá do deserto, Ele fez você ter um rumo, uma trajetória, mas você caminha, porque não houve nenhuma diferença, o aspecto continua o mesmo, você não quis mudar, você apenas camuflou. A vida do homem sem Deus parece que está num grande deserto. Esta é a grande verdade. O que faz você se levantar todos os dias é o poder do Espírito Santo de Deus. Se nada muda, e isso é para mim e para você, nós precisamos mudar. Nós precisamos entender cada passo e cada dia que o Senhor nos dá, as circunstâncias que nós vivemos. Obviamente tem muitas das vezes o acomodismo nosso, a falta de orientação nossa, a nossa determinação, mas muitas das vezes não é nada disso. E você vê um agir, né, do inimigo tentando trazer resistência para que você não receba o milagre de Deus. Daniel, né, o jejum de Daniel, no primeiro dia, Daniel, quando você dobrou o seu joelho, eu já mandei a tua resposta, mas houve resistência. E se você está passando por algum momento de resistência, eu preciso crer no milagre de Deus, eu preciso crer no mover de Deus.
e ver como Deus pode agir, como Deus pode se mover. Quando Deus te tira do deserto e Ele tem você de verdade, você entrega a vida a Ele. Tem 4 alicerces, né, da parte de Deus. Deus traz 4 alicerces para mim e para você, em 4 fundamentos que é importante que você tenha, para que a gente possa estar orando e para que você possa estar vivendo os milagres de Deus nessa noite. Êxodo, depois que eles saem, Êxodo capítulo 13, que o povo começa a viver os milagres, Deus começa a dar direção. Deus começa a afirmar que direção eles devem tomar. E Deus é assim. 4 alicerces. O primeiro foi vista. Quando você sai e entrega a sua vida ao Senhor, o povo de Israel via a nuvem, eles tinham vista ao que Deus estava dizendo: ei, você agora é meu. Eu vou dar direção ao seu caminho porque você entregou a sua vida a mim. Então eu vou colocar para você uma coluna de fogo, vista. Eu vou colocar para você uma nuvem, vista pelos teus olhos. Você não está enxergando nada disso. Você não está enxergando o agir de Deus, os milagres de Deus. Você não vê quando você ora e clama e Deus te responde. Você não vê a igreja clamando e orando, os profetas de Deus verdadeiros clamando por você e Deus trazendo algo que você não tinha. Você estava desanimado, você estava entristecido, você estava sem esperança. Aí a igreja ora, o povo de Deus ora, o pastor ora, você busca em Deus, Deus manda o seu Espírito Santo e você se levanta na força de Deus. Não está visto o poder de Deus? Eles viram a nuvem, eles viram o fogo porque tinha vista. Outro pilar que Deus dá quando você entrega a sua vida 100% a Ele, é que você percebe o fogo, você percebe o mover, você percebe ali a presença de Deus que estava na nuvem. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, ela é percebida. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Ele está aqui comigo, Ele está com você, dentro de você, e eu sinto e percebo o Espírito Santo de Deus, como eu estou sentindo e percebendo neste momento, e você também aí na tua casa, porque é Ele que está se movendo, é Ele que está agindo, é Ele que está mostrando que nós temos os alicerces, porque estamos na nossa trajetória rumo ao céu. Aleluia, dá um glória a Deus, aleluia. Estabelece esse vínculo diante do Senhor, visto, percebido e também entendido. Por que entendido, bispo? O povo de Deus que estava naquele deserto entendia que tudo aquilo que estava acontecendo representava o quê? A presença de Deus. Era percebida, era vista e entendida. E o 4 alicerce em tudo aquilo é que, além de ser também vista, entendida, percebida, era sentida. Glória a Deus, aleluia. Quando busca o poder de Deus é sentido. Aquela nuvem, aquela coluna de fogo à noite, irmãos, ela aquecia a noite. Aquela coluna de nuvem, ela refrescava o calor, aleluia. Trazia aquele povo uma condição diferenciada. E assim como Israel, assim como aquele povo, nós podemos contar com essa direção que vem da parte de Deus. Nós podemos contar com ela. Esse fogo do Espírito Santo de Deus que está conosco, que está fazendo com que haja uma condução do nosso caminho. Deus nos conduz ao rumo e ao céu. Glorificamos a Deus. Louvamos ao Senhor com todas as forças que nós temos. Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. Eu estive longe dessas lives e do culto de domingo. E hoje nós estamos aqui com um número bem pequeno de pessoas. Por isso eu creio que Deus, Ele é um Deus que age assim. Deus, Ele fala com o presente, Ele fala com aqueles que podem estar. Por isso que você compartilhe, para que aqueles que não estavam nem aguardando, recebam uma palavra como essa, preciosa, uma palavra que vem da parte de Deus. Você não pode fechar os seus ouvidos para isso.
Ele te conduz a muitos caminhos que muitas das vezes você não entende, mas é o Espírito Santo de Deus que conduz. Israel parou em frente ao mar, Deus conduziu eles até aquele momento, perseguido por Faraó. Talvez eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, mas de repente Deus faz o milagre, e eu profetizo o milagre sobre a tua vida, você que está aguardando e está neste momento na frente do mar, esperando nada mais de ninguém, apenas de Deus. E como Deus vai fazer? Vai se abrir o mar. Aleluia, glória seja dadas ao Senhor. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Ele te conduz a um lugar que as pessoas, os outros não entendem, porque ele está passando por isso, porque ele está vivendo isso. Faraó não entendia os caminhos que Deus estava levando a Israel. Ele pensava que aquele povo estava perdido no deserto, porque para chegar em Canaã era pouco tempo, e eles levaram todo aquele 40 anos no deserto. A Bíblia diz que os ímpios também não entendem o caminho daqueles que trilham e estão na direção rumo ao céu, à salvação. Eles nunca vão nos compreender. E é assim, porque Deus cega o entendimento deles. E quando Deus falar, o Espírito Santo agir e essas coisas espirituais estão acontecendo, só estão dando vista, só estão percebendo, só estão se movendo, só estão entendendo aqueles que são de Cristo, que estão prontos e preparados para a vida eterna. Ele te conduz, o Espírito Santo, por um caminho que você não imagina. Você queria e traçou por aqui, ele fala, não, eu vou mudar por aqui, porque ali eu sei que tem armadilhas, eu sei que tem laço do inimigo, mas aqui não tem. Eu vou frustrar a armadilha de Satanás. Eu vou fechar a boca do inimigo. Eu vou fazer com que aquela maldade que estava pronta para acontecer se desfaça em nome de Jesus nesta noite, para que você possa viver o milagre de Deus, lugares que Ele conduz, que você não consegue imaginar, mas o Senhor fez este caminho, o Senhor agiu de uma maneira para que você pudesse viver o milagre de Deus. Mas bispo, eles foram para um caminho mais longo, por que Deus permitiu isso? Por quê? Irmãos, o povo de Deus era um povo escravo, sem experiência de guerra. E no caminho longo, você sabe da história, o povo de Israel teve que aprender a confiar em Deus e em guerrear, aprender a guerrear. Levanta-te, dobra o teu joelho, ore dia, tarde e noite. Se não tem vontade, tenta, busca, se esforce. Uma hora você está fraco, outra hora você vai estar forte. Uma hora você vai buscar com intensidade o poder de Deus. E aí, Deus vai te abençoar. Nós somos assim. Às vezes, quando vem a dificuldade, é que a gente se achega ao Senhor. Mas você tem que se achegar a Deus, não é no tempo da dificuldade só, mas porque você é apaixonado por Ele, e por isso você não é uma vida seca, você não é uma terra seca, você é uma terra que está cheia do Espírito Santo de Deus, tem o que dar em todo momento. É por isso que Ele te prepara. Ele preparou o povo de Israel para vencer e lutar contra o povo, e entrar na terra de Canaã, um povo que não tinha nenhuma experiência. Declare aí para você, diga, eu tenho experiência no Senhor, já experimentei grandes milagres, estou preparado para viver o mundo espiritual e dar continuidade ao plano de salvação de Deus para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus Cristo. Depois que tudo isso acontece, o Salmo 4, versículo 8 diz que o Senhor, Ele faz você ficar em segurança. Salmo 4, deixa eu achar aqui rapidinho. Salmo 4, versículo 8, 27, 18, Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Ele te conduz em lugar de segurança. Está aqui. Obrigado, Bárbara. Ele te faz estar em lugar de segurança. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Deixa eu aproveitar aqui que eu tenho uma querida nossa aqui. Hebreus 10, 20. Ele te conduz por caminho certo. Amém?
te faz estar seguro. Em Hebreus 10:20 te diz que você está em um lugar, em caminho certo, depois que você está seguro. Ele faz você ir com objetivo para a tua vida, por meio do povo, aleluia, de um novo e de um vivo caminho, diz o Senhor. Pelo novo e vivo caminho, Ele te consagrou e você está seguro. Caminho certo. E você pode contar, você pode confiar com a proteção do Senhor. Não tenha dúvida, você vai ser protegido por Deus. E no deserto vai ter maná, no deserto vai ter água, no deserto vai acontecer as coisas, no deserto houve proteção do Senhor, né, com aquela coluna de nuvem, coluna de fogo. As pessoas esperavam o sustento de Deus no tempo oportuno e Deus mandava ali as cordonizes, Deus ali, como é que eu posso dizer, trouxe a proteção, né, na questão espiritual, e o milagre de Deus foi espantoso. Quando Deus abrir o mar, foi espantoso. Quando Deus agir na tua vida amanhã e na minha vida amanhã, vai ser milagre espantoso. O milagre é incomum, não é uma coisa que você espera, aguarda, planeja, é incomum. São fatos que acontecem a todo momento, de uma maneira sobrenatural. O maná caiu do céu, vem as cordonizes, vem a água de Deus, faz chegar algo inédito para mim e para você no dia de amanhã. Toma isso como verdade, tira da tua mente aquilo que é racional, não se pode explicar, mas pode viver, se você crer no poder de Deus. As muralhas de Jericó caiu, ninguém acreditava, ela caiu e eles viveram os milagres do Senhor. E assim será na sua vida, a muralha da tua vida vai cair. Aleluia, aleluia. Eu quero que neste momento você que está aqui comigo e você que vai me receber em um outro momento aí na sua casa, através do compartilhamento, feche os teus olhos um pouquinho. Feche os teus olhos, aonde você está, na sua sala, na tua cozinha, no teu quarto. E começa a pensar no que é milagre para você. Que tipo de milagre você está esperando? Às vezes nós confundimos cura divina com milagre. Se bem que tem circunstâncias de cura, irmãos, que são verdadeiros milagres, são adversos, né, de alcançar a dimensão de um milagre, a dimensão do sobrenatural. Nós podemos ser afetados na nossa parte física, onde o médico pode nos operar, sermos curados, ou também nós podemos ser curados por Jesus nesta noite. Se você tiver algum problema físico, se você tiver com alguma doença, eu quero colocar diante do Senhor algumas coisas que estão no meu corpo, e eu peço que você faça isso da mesma forma, porque Deus pode nesta noite fazer milagres, milagres dentro de nós, milagres, e milagres Deus revela ao povo por meio de sonhos, de visões, profecias, tabernáculo, palavra, pela Bíblia, lendo, recebendo, orando, clamando, como Israel esperou em Deus, assim nós podemos esperar da mesma forma, porque Ele não mudou, e confiarmos na vitória que Deus tem para nós, contra eles lá os egípcios, contra eles lá os cananeus, contra nós que estamos aqui no presente século, estresse, dívida, né, problemas sentimentais, né, problemas emocionais, problemas físicos, seja o que for, vai cair por terra, porque você está diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus criador, o Deus que está sobre a minha e a tua vida, fazendo toda a diferença. Então, em nome de Jesus, apenas creia. Áreas da sua vida neste momento estão sendo tocadas pelo milagre do Senhor, porque você está se posicionando, você não aceita amoldar-se às coisas da terra e do mundo, e apenas viver o que Deus, né, está lhe mostrando. Olha, ali é a terra prometida, mas eu estou vivendo de migalhas, eu estou vivendo de dificuldade, eu estou vivendo de circunstâncias. Isto cai por terra nesta noite, e o milagre de Deus, o mar se abrindo, naquilo que é a tua luta, naquilo que você está aguardando, Ele chega para que você confie no Senhor. A salvação
que você recebeu, ela compreende alguns estágios, ela compreende que você saiu do Egito, ou seja, você saiu do mundo, você não caminha mais, né, preocupado com aquilo que você tinha, não, você agora é vigilante, você saiu do deserto, você chega a Canaã, você começa a olhar a sua terra prometida, que é o céu, vai ver Jesus, mas ainda falta pouco para você chegar lá. Então você precisa se apegar, você precisa estar, né, linkado com Cristo, o teu coração voltado, o teu caráter firmado, a sua vida, né, moldada em Cristo Jesus, em obediência, para que você possa receber aquilo que vem da parte de Deus. Eu ministro sobre a tua vida como profeta de Deus, na minha e na sua, porque é o Espírito Santo que nos deu essa condição. Se posicione, você não está mais no mundo, você agora é do reino dos céus, e vai milagre acontecer, para que o dia de amanhã você veja que o mar vai se abrir. Não duvide, confie, apenas creia, declare e se posicione em nome de Jesus, porque você vai dar a volta por cima. Lembra que você declarou: eu darei a volta por cima, conforme diz a palavra do Senhor. Eu sou mais do que vencedor, conforme você tem declarado na palavra do Senhor. Glória seja dadas a Ele. Esta palavra é viva e eficaz. Receba vida no teu corpo agora, receba a cura divina do Senhor, milagre sobre aquilo que é crônico, dor cesse agora em nome de Jesus. Todo mal no seu casamento, com seus filhos, a questão financeira que está te incomodando, pela dificuldade da terra, em nome de Jesus, o Criador do ouro e da prata, traga sobre você não apenas o necessário, mas aquilo que você não imaginou e nem pensou, chegue em tuas mãos para ter o suprimento da sua vida. Da mesma maneira, em toda a área do teu corpo, recebendo o toque da cura, milagre instantâneo, o que o médico não fez, os que os remédios não fez, receba agora. Eu repreendo toda a cia, todo o refluxo, eu repreendo todo tipo de problema gástrico, eu repreendo todo tipo de problema estomacal, eu repreendo dores de cabeça, dores crônicas, lúpus, câncer, Sjögren, toda a parte de circulação pulmonar, por causa da dificuldade da respiração, da dificuldade da terra atmosférica, falando do ar que nós estamos respirando, da epidemia que está chegando. Guarda, Senhor, a vida dos teus filhos, e se eles estiverem com alguns sintomas, Senhor, catarro, dores, sinusite ou qualquer outra, lombares, dores nos ossos, nas colunas, dores no corpo muscular, em nome de Jesus, diabéticos, em nome de Jesus, todo o mal que está no seu corpo sai agora, pela glória, pelo nome, pela palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo, porque é pela palavra que nós somos libertos, e por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, no nome dele, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Receba vida no teu casamento, receba alegria no teu casamento. Que Deus entregue a você aquilo que é a sua prosperidade, que está determinada por Ele, e ela não te corrompa se o Senhor te entregar além do que você imagina, mas que você permaneça humilde na presença do Senhor, cuidando da obra de Deus em primeiro lugar, cuidando da casa de Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar aos dizimistas e aos ofertantes desta obra, que você possa estar aí fazendo o seu pix. Eu consagro o teu dízimo, a tua oferta, eu consagro a tua oferta alçada, eu consagro aquilo que está no seu coração. Não deixe de realizar, obedeça ao Senhor, faça aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus, e você viverá a prosperidade que vem da mão do Senhor. A casa do Senhor precisa de suprimento, a casa do Senhor precisa se levantar, a casa do Senhor precisa caminhar, e nós dependemos daquilo que Deus tem estabelecido sobre a tua vida. Receba liberação em nome de Jesus, e eu te abençoo nesta noite, para você viver a excelência do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, para ter uma quinta-feira de repouso em paz, e amanhã viver os milagres do Senhor. Se cubra da armadura de Deus no dia de amanhã, profetiza o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, para a honra e glória do Senhor, estaremos às 23h50 para termos um tempo de oração com cada um de vocês. Amém? Boa noite, fiquem na paz do Senhor. Amo vocês. Um beijo grande no coração.